Você já teve a sensação de que alguma coisa ia acontecer e essa coisa realmente aconteceu? Pois é, tem muita gente que tem isso que a gente chama de premonição. A Márcia Fernandes está aqui hoje para falar com a gente sobre isso. É um assunto sempre polêmico, né, Márcia? Porque tem gente que acha que é adivinhação, outros que é clarevidência. Nós vamos falar mais sobre isso. Antes, para você entender essas diferenças e saber o que é mesmo a premonição, você assiste essa reportagem com a gente, a Márcia já volta para falar mais sobre isso. Segundo o dicionário, premonição é sensação ou pressentimento daquilo que pode acontecer, um sonho que serve como uma espécie de aviso ou presságio. Esse sentimento de dúvida e muitas vezes aperto no coração faz parte da história da humanidade. Um dos mais famosos profetas foi Nostradamus. Seus escritos, sempre produzidos por uma métrica específica, continham informações sobre astronomia, nações e tragédias naturais. Em uma carta enviada para o filho, o vidente disse: "O mundo sofrerá tantos dilúvios e tantas inundações que não sobrará terreno que a água não tenha coberto. Será período de calamidade." Em relação a inúmeras profecias, os céticos acreditam que as possíveis visões de Nostradamus eram apenas fatos obscuros, pouco claros e que obviamente iriam ocorrer com o passar dos séculos. Verdade ou mentira, o assunto também domina o espiritismo. Para os seguidores dessa doutrina, a premonição é vista como um dom dado a pessoas com missões específicas na Terra. Para isso, o talento visionário precisa ser desenvolvido. Hollywood também não esqueceu do assunto. No longa A Premonição, um adolescente tem uma visão minutos antes de embarcar com a escola em uma viagem para a Europa. A confusão faz com que um grupo de alunos não pegue o avião e todos o culpam. Depois assistem abismado a profecia se concretizar. Mesmo com o avanço da ciência, essa importante área do conhecimento ainda não conseguiu desvendar o mistério que faz com que as pessoas sintam o que está por vir. Mas como saber se um simples sonho representa algo prestes a virar realidade? Márcia, bom dia, querida. Bom dia, que prazer estar com muita você. gente mandando beijo pra gente? Milhões de pessoas mandando beijo. Por último, estive em Porto Alegre e Belo Horizonte, mandando beijo para vocês. Como Fora diz a São Dani, Paulo beijo todo, pra né? todo mundo. Beijo para Dani, que está passeando, não é isso? Trabalhando na Itália. Beijo para você e beijo aqui para a Rede TV, que eu estava morrendo de E saudade. beijo pros franceses, Márcia, pelo amor de Deus. Como é que faz? Um beijinho para todos os franceses. Ô, Márcia, hoje nós vamos falar sobre premonição. Eu estava aqui pensando, né? Às vezes, por exemplo, no acidente da Gol, Sim. uma pessoa que eu conheço passou por lá uns dias antes e teve uma sensação ruim. E não sabia o que era. E logo depois teve acidente, daí ele até ficou muito impressionado na época, porque como se ele tivesse visto isso, né? Isso é uma premonição? É lógico que é uma premonição. A mediunidade é uma característica humana. A gente tem que desvincular essa história de que só tem premonição aquele que é melhor. Não. Nós humanos temos uma característica mediúnica. E uma delas é a mediunidade. Todos nós. Todos nós. Criança até 7 anos de idade, ela enxerga, ponto. Ela é clarividente. O que é clarividente? Ela sente os sentidos. Ela sente outros mundos paralelos. O vidente vê outros mundos paralelos. Então, sonhos premonitórios. À noite você dorme, você já deve ter tido um sonho. Vou ligar para minha prima. No dia seguinte ela vai e liga. Mas a minha mãe, eu sonhei com a minha mãe doente. Aí vem a doença lá da senhora sua mãe. Bom, à noite você também se desloca do corpo para ter sonhos premonitórios. Viagens em campos energéticos. É bem simples, gente. Viagem em outros campos energéticos. Então existe a premonição. Algumas pessoas têm esse dom mais aflorado, que nada mais é do que uma faculdade mediúnica. Os sonâmbulos, por exemplo, sonambulismo, todo mundo, a gente chama de sonambulismo, que sonha e lembra muito do sonho, normalmente não está sonhando, está viajando num plano cósmico.
Então, o Abraham Lincoln, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, na noite da morte dele, ele chegou a um amigo e disse, olha, eu me vi voando em cima da Casa Branca, quando eu fui olhar, era eu morto. Aí ele foi dormir, o amigo escreveu no diário isso, o amigo dele, e todo mundo sabe que ele morreu naquela noite. Então, as pessoas têm presságio, o sentimento de que algo vai acontecer. Basta dizer isso que as... acordado? Hã? Acordado. Acordado e dormindo também, normal. Porque assim, quando você está dormindo, você tem um sonho premonitório, é sair do corpo, viajar em outros mundos. Como 36 horas antes de eu estar aqui com você, Keila, você já estava com esse sapato azul, com esse vestido azul. 3 dias antes, isso aqui já está plasmado no universo. Eu viajei e posso estar antes vendo isso. A gente viaja, a gente aciona a clarividência a 90 centímetros da gente. Mas e quando você passa num lugar, como eu falei, e você tem aquela sensação e acontece alguma coisa? Isso é uma premonição? É uma também? premonição. A pessoa está viajando à frente de seu tempo e fala, nossa, aqui vai ter um monte de cinzas. Sim, é uma premonição. O que você não pode, por exemplo, é passar para a pessoa não ficar com medo, sabe? Você não vai poder mudar mesmo, né? O dom da premonição você tem, mas você não tem o dom de curar aquela situação, de mudar. Então, amanhã você vai ter câncer. Caramba, eu não quero ouvir isso. Então você fique com a sua premonição. Mas, ou use-a para você, para o teu bem próprio. É muito importante que se diga que tudo que acontece nesse planeta é uma ação, é uma reação, aliás, do que você pensou. O que você pensar hoje, amanhã, pimba, vem para você. Mas, por exemplo, Márcia, se eu tenho, Deus me livre, mas se eu tenho um sentimento ou a sensação de que uma pessoa vai sofrer um acidente, vai ficar doente, ou até que um parente dela vai morrer, eu não devo falar isso para a pessoa? Olha, bom senso me diz que não, né? Eu acho que se for tua amiga íntima, você fala, vem cá, procura um médico. Vai fazer uma mamografia. Comigo acontece muito, o que eu mais sou é premonitório. Então, mas assim, de um jeito educado, para a pessoa não ficar no estado de nervo e até chamar para si. Agora, como é que eu vou saber se aquilo que eu tive, aquilo que eu senti é uma premonição ou se é simplesmente uma sensação? Tá. Todos nós temos formas, pensamentos. Então, você hoje de manhã pensou, Márcia, vem aqui, eu também pensei. Essas formas, pensamentos, gente, fica grudada aqui na gente. Se você for uma clarividente, essa forma de pensamento você pode perceber. Isso não é premonição. Por exemplo, eu olho para você e falo, nossa, mas está escura essa moça hoje. Vamos supor, vai. Eu estou vendo a tua aura a 75 centímetros de você. Ou brilhante, ou escura, que você está triste e isso aparece aqui em volta da gente, até 75 centímetros. Eu olho assim e digo, nossa, mas essa moça, ela está triste, está escuro o braço dela, está negro o braço dela. Então, quer dizer, em volta do braço, quer dizer que ela está adoentada, quer dizer, a alma dela está adoentada. Isso não é premonição. Premonição é o seguinte, acordou, hoje a minha prima vai ter um problema no trânsito. É forte, bate aqui, aquece aqui, esse chakra. E este aqui, você em casa que está me ouvindo, esse chakra da terceira visão é impressionante como ele aquece quando você o está usando. Então, você começa a falar, meu Deus, parece que eu estou com febre. É nesse chakra aqui e o aperto nesse aqui. Isto sim pode ser uma premonição. Senão você está só vendo a forma pensamento, os mortos que andam por aqui, ou você acha que não está cheio de morto aqui. Você está sentindo, por exemplo, diz animal vê espírito. Animal sente o espírito. Criança não brinca com o anjo da guarda até 7 anos, depois lhe é cortada esta faculdade mediúnica para aos 16 anos voltar. Márcia, o Matheus Bueno Pires, ele diz o seguinte, sempre tive premonições e quando era criança, as imagens de Nossa Senhora sempre se moviam nos quadros para mim. Depois isso acabou, mas voltou recentemente, só que agora com uma imagem de Cristo. Tem algum significado? Na verdade, assim, é uma leitura bem de fé dele, né? Não é uma visão, ele está tendo uma clarividência, está jogando para aquele quadro toda a parte amorosa de fé dele. E com certeza o quadro mexe de verdade. Nossa Senhora, eu olho de um lado... Mexe a imagem? Mexe a imagem, mas é o pensamento dele jogado na imagem, é uma forma pensamento. Então não é nem uma clarividência, vamos falar de vidência. Ele está formando um pensamento, puxa, eu quero ver aquele quadro mexer. E ele consegue fazer isso. É impressionante, mas ele consegue. É a forma pensamento dele.
E isso pode ajudar ele em alguma coisa? Pode, né? Porque aumenta a fé. A partir do momento que você está na frente de um quadro de Jesus, que você diz muito obrigado, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje, e ele te dá um sinal, poxa, que dúvida você vai ter, né? Que Deus é o maioral e que existe, que está ali com você. Ô, Márcia, por exemplo, a gente até comentava ontem, a equipe falando sobre Nostradamus, que muitas coisas, essas tragédias foram tragédias anunciadas, né? Que Nostradamus chegou a falar em datas, tudo aquilo que ele previu está acontecendo. Daí a gente pode falar, isso é premonição? Por exemplo, você tem essa visão de uma tragédia como essa que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com data e hora marcada, isso pode acontecer realmente? As pessoas que percebem os além dos 5 sentidos, como Nostradamus, eles têm sim essa premonição. De tempos, de milênios, lógico, isso é uma clarividência, sim, e está tudo aí, quem lê o Apocalipse sabe que isso é o fim, né, quer dizer... isso já foi previsto. Noé, por exemplo, para mim foi um dos maiores clarividentes do tempo. Ele viu aquela chuvarada, ele falou, ninguém vai se salvar. Ele fez a arca dele. Então, é assim, existe, sim, em todos os tempos, os médiuns premonitórios. Eu acredito muito nisso. E uma pessoa pode desenvolver isso? Pode. Mas sem ter nenhuma sem característica? Sem espiritualidade, pode. Como é que ela pode? Por exemplo, você quer ser clarividente, você quer enxergar, sentir... É fácil para você que está em casa. Você quer sentir o mundo que está à sua volta, certo? Até hoje você não sentiu, você fala, todo mundo vê, mas eu não vejo, não sinto. Bom, então eu vou pegar essa mesinha que está aqui, eu vou focalizar 10 vezes por dia essa mesinha aqui. Eu focalizo bem o que está nela, da forma que está. Fecho os meus olhos e imagino. Abro o olho. O que foi que eu não visualizei? Visualizo de novo. Fecho o olho. Isso tem que ser feito 10 vezes ao dia, até você conseguir enxergar até a poeirinha da mesa. É um exercício isso. Isso chama-se clarividência. A partir do momento que você consegue sentir esse mundo que está aí, o quadro como ele está, direitinho, você começa a enxergar as coisinhas do lado. E aí você vai começar, orgônio a gente fala, as energias negativas você começa a sentir, você começa a ver certas coisas, fumaça. Faça isso, fumaça ectoplasma. 10 vezes por dia, pega um local, visualiza bem esse local, fecha o olho, abre o olho, são 10 vezes. Outra coisa, um exercício de clarividência, não sei se eu vou conseguir fazer aqui, mas olha o olho, olhinho de vocês, eu quero desenvolver a minha clarividência, a minha vidência exterior, meus 360 graus. Então você pega o teu olho, vai todinho para o lado direito, uma vez, todinho para o esquerdo, todinho para o direito, no mínimo 10 vezes para cada lado. Começa a enxergar os seus ao redor, mas sem mexer a cabeça, eu estou mexendo, né, gente? Olha, isto vai fazer abrir a sua clarividência. É simples, é muito simples. Mas é diferente da premonição. Premonição você nasce sabendo, é diferente. Assim, a clarividência... Deixa eu te explicar, a clarividência é um exercício. Para você poder ter, vamos dizer assim, uma percepção melhor das coisas, né? Mas do invisível, né? Eu não estou falando dessa bola, eu estou falando do visível, do invisível. Agora,